Boa noite, povo lindo de Deus, graça e paz. Como é que vocês estão? Avivados? Depois de uma ministração de adoração dessa, não tem quem não fique avivado. Não tem sono que permaneça no nosso meio, não tem cansaço que possa permanecer no nosso meio. Porque aonde Jesus está, há fartura de alegria. Posso ouvir um amém? Eu confesso que essa palavra eu concluí ela agora de tarde. Estava no trabalho e tinha começado, o Senhor alguns dias já vinha tratando comigo a respeito do que vai ser ministrado aqui. Porém faltavam algumas coisas e eu dizia: Deus, venha cá. Se o Senhor não me der o resto dessa palavra, Jesus, volte hoje. Mas diga assim comigo: Deus, Ele faz. E aí o Espírito Santo começou a tratar comigo coisas, experiências, sabe? Começou a falar comigo no Espírito que a igreja do Senhor já está preparada para desfrutar do que Ele tem para derramar em nossas vidas. Porém, ainda existem algumas etapas que nós precisamos vencer para poder entendermos a verdadeira graça. Essa graça que tem sido derramada na minha vida e na sua vida. Essa graça que tem transformado o nosso modo de pensar, o nosso modo de falar, o nosso modo de agir. Esse Cristo maravilhoso que tem nos ensinado a andar no posicionamento correto diante de Deus. E eu creio que nessa noite o Senhor trouxe um povo que está preparado para receber e desfrutar das maravilhas do Pai. Posso ouvir um amém? Juninho, verdadeiramente, aqui eu não precisava mais nem pregar, porque quem estava ligado no Espírito na hora do louvor, o nosso pastor Juninho, ele deu uma verdadeira pregação aqui em cima. E eu agarrei tudo aquilo que foi liberado através da vida dele. E eu creio que Deus ainda tem mais. Diga assim: eu quero, Senhor. Coloca a tua mão no teu coração. Eu nunca fiz uma oração assim, porque a oração já foi feita, o local já está preparado, o ambiente já está propício para o que Deus Ele quer. Mas coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos nessa noite. Então somente agradece ao Pai por tudo aquilo que Ele já fez em você, para você. Começa agora a desfrutar no Espírito uma paz que excede todo o entendimento. Começa agora a compreender o que o Espírito Santo, Ele deseja, Ele anseia para derramar sobre você. Qual o entendimento que Ele quer que você chegue? Qual o posicionamento que Ele quer que você desfrute? Que você nessa noite saia desse lugar posicionado em Cristo, nas verdades que Ele tem para você, naquilo que Ele preparou para a sua vida. Porque sabemos que esse lugar aqui propício, liberado para aquilo que Deus Ele tem para nós, é um lugar gostoso, é um ambiente espiritual, é o lugar onde Ele está aqui, onde tem anjos trabalhando ao meu e ao teu favor. Mas também quando passarmos por aquela porta, que você permaneça na mesma fé. Que você permaneça no mesmo posicionamento. Que você permaneça na mesma compreensão, no mesmo entendimento de que Deus Ele não muda, de que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Que você não está aqui apenas para ser mais um nessa noite, mas que você está aqui porque entende o seu posicionamento em Cristo. E quantos entendem o seu lugar em Cristo, diga amém. Quantos entendem o seu lugar em Cristo, diga glória a Deus. Quantos entendem o seu lugar em Cristo, aplauda o nome do Senhor bem forte. Oh, rabla shadaralabababadalama.
Eu tento ficar quietinha. Então vamos lá. E aí eu estava ministrando, estava estudando, e uma palavra veio ao meu coração. Eu creio que vai ser rápido, só tenho 5 folhas para ler para vocês. Brincadeira, é só 2,5. E quando eu fui perguntar ao Espírito Santo um título para essa ministração, não que o título vai definir, mas vai começar, vai nos levar a algo que Deus tem para nós. E aí veio 2, eu disse, meu Deus, o que significa isso? Mas tem um que veio mais forte no meu coração, que é assim, vivendo uma fé no tempo correto. E eu disse, Senhor, vivendo uma fé no tempo correto. E comecei a estudar, e eu fiquei maravilhada com aquilo que Ele colocou no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Abrimos nossa Bíblia no livro de João, capítulo 11, e o versículo 3. E esse capítulo todo é sobre a história de Lázaro. Creio que todos aqui já conhecem essa história. Lázaro, Marta e Maria. Uma família que Jesus, Ele amava muito. Ele sentia muito prazer de estar na casa dessas pessoas, de conviver com essas pessoas. Se você for ler na Bíblia, uma das mais famílias que Jesus mais visitou foi a família de Lázaro. E aí eu comecei, já tinha feito um estudo, ministrado em outro tempo sobre esses versículos. E aí o Espírito começou a me levar para outra direção. João capítulo 11, versículo 3, que diz assim: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Então a gente conhece a história de Lázaro. Lázaro era o amigo que Jesus amava. Lázaro foi aquele que adoeceu. Lázaro foi aquele que morreu. E as irmãs de Lázaro, obviamente, se encontravam tristes, de luto, angustiadas, naturalmente pela perca do seu irmão. E com isso, elas mandam um recado para Jesus, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. A mensagem chegou até Jesus, sim ou não? Sim, chegou. Ele não respondeu de imediato, mas a mensagem chegou até Jesus. Aquilo que elas tinham enviado como recado para Jesus, chegou até ele. Ele não respondeu imediatamente, não, de propósito. Mas o fato dele não ter respondido de imediato não diminui o amor que ele tinha por Lázaro. Pelo contrário, sabe? O que ele queria com Lázaro era algo à altura do amor que ele tinha por Lázaro. Como assim, pastora? Vocês vão entender. O fato dele não ter respondido de imediato, porque naturalmente falando, quando alguém chega para você e diz que um ente querido seu, alguém que você ama tanto, está doente ao ponto de morrer, o que é que você imediatamente faz? Corre, vai lá, procura saber o que está precisando, procura saber, não é assim? Movido por aquele sentimento que chegou agora na sua vida, você reage ao que chegou. Porém, Jesus não foi assim. Ele não reagiu de imediato com a informação que chegou para ele. Porque se ele reagisse de imediato naquele momento, ao chegar onde Lázaro estivesse, Lázaro estaria ainda enfermo.
estaria ainda vivo. E o amor que Jesus tinha por Lázaro era tão grande, tão extremo, que ele não queria apenas operar uma cura na vida de Lázaro. Algo natural, algo superficial, algo que até um médico pode fazer. O amor que ele sentia por Lázaro era tão grande, tão extraordinário, que ao invés de uma cura, Jesus já tinha elaborado uma ressurreição. Algo que só ele poderia fazer. Algo que ninguém no natural poderia contestar com o poder que ele ia operar naquele lugar. Algo tão tremendo que ninguém naquele lugar poderia duvidar do amor dele para com Lázaro. Sim ou não? Vamos pular para João 11, 21. Aleluia. E nessa ministração, eu comecei falando sobre Lázaro, mas eu quero enfatizar sobre Marta. Porque é muito fácil falar de Maria. É muito fácil. Mas vamos conversar um pouquinho sobre Marta. Amo falar sobre Marta. Marta me confronta. Marta desperta em mim coisas que eu nem sabia que existia. E que nessa noite o Espírito Santo também vai te confrontar. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: se prepare. Eita, que animação. Vai, o povo de casa que é mais animado. Diga: se prepare. Ah, se animaram e ficaram com ciúme. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: se prepare. Porque hoje o Espírito Santo vai te confrontar. Porque hoje o Espírito Santo vai arrancar coisas ocultas e escondidas que impedem de você crescer, prosperar, caminhar, avançar. Coisas que têm estagnado o povo de Deus. Porque tem gente que acha que é o suficiente chegar nesse lugar. Mas aí Juninho pregou uma coisa tremenda que eu só faltei jogar o sapato nele. Eu digo: é sobre isso. Não é apenas você chegar no ambiente para receber. Mas é tudo aquilo que chega na sua vida transbordar. E aí vamos conversar um pouquinho sobre Marta. João 11, 21, que diz assim. Aleluia. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria. Marta era uma mulher de fé, sim ou não? Sim. Porque aqui ela está dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, convicção, certeza. Ela sabia que se ele estivesse lá, algo ia acontecer. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porém, Marta usou sua fé no tempo errado. E aí começou o confronto. Porém, Marta usou a sua fé no tempo errado. A fé de Marta era uma fé sem uma ação produtiva. Porque Marta usou a sua fé no tempo passado. Ela usou a fé, porém de uma forma errada. No tempo errado. Senhor, se o Senhor estivesse... Com essa declaração que Marta quis dizer: não tem mais jeito para o meu irmão. Não adianta o Senhor estar aqui presente agora, porque não tem mais solução para a causa de Lázaro. Ele já está morto. Naturalmente
Naturalmente falando, a morte tem solução? Naturalmente falando, os pentecostais se comportem. Naturalmente falando, tem solução para a morte? Não. E foi isso que Marta declarou. Cria que Jesus poderia curar Lázaro. Porém, ela não entendeu o poder maior que Jesus poderia operar naquele lugar. E com isso ela confessa, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Uma fé sem produtividade. Porque algo que está no passado não pode mais ser mudado. Algo que já aconteceu para ela não tinha mais jeito. Aleluia. Ela acreditava que Jesus poderia ter curado a Lázaro, passado. E no passado, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, olhe, preste atenção. Fale brabo, eu autorizo, a pastora deixa. Fale brabo, diga, preste atenção. Oxe, você não sabe nem ser brabo. Ah, já sei, faltou o dedinho de profeta. Bota o dedinho de profeta assim e diga, preste atenção. Funcionou, agora funcionou. Diga assim, no passado não existe mais nada que você possa fazer. Mas Jesus queria que ela entendesse, que ela ficasse estabelecida em seu coração, que Ele ainda faz. Jesus queria que ela ficasse estabelecido dentro dela, que mediante a situação de Lázaro, mediante ao que ela estava declarando, que ela confiava que se ele estivesse ontem, 2 dias atrás, algo iria mudar e hoje não mais. Jesus queria que ela entendesse que mediante a qualquer circunstância, a qualquer situação, Ele faz. Não importa o tempo que você está esperando. Não importa o que você abriu mão por não achar que Ele irá realizar. Jesus nessa noite, Ele diz para mim e para você, eu faço. Eu faço. Só coloca a tua fé no tempo certo. E por que Jesus ele traz essa palavra para mim e para você nessa noite? Porque muitas pessoas na casa do Senhor, mesmo recebendo, mesmo se alimentando de Cristo, da graça verdadeira, ainda estão se comportando como Marta. Ainda estão conjugando Jesus no tempo errado. Ah, se eu não tivesse feito dessa forma. Ah, se eu tivesse escutado a minha mãe. Ah, se eu não tivesse desistido. Ah, se eu... Oh, querido, o passado não é mais o teu lugar. Não é sobre o que você deixou de fazer. É o que hoje, através da maturidade dessa palavra em você, Jesus quer que você entenda que Ele faz. Diga assim comigo, nada está perdido. Aleluia. E dessa forma é gerada uma fé no passado. E uma fé que não muda nada, só paralisa. Uma fé no passado, quando você começa a olhar para o que ficou para trás, você só vai ficar paralisado. Vai ser gerado em você sentimentos de angústia, sentimentos de depressão, sentimentos que não é do Senhor, porque o sentimento não é de Deus. O perigo de você colocar sua fé no lugar errado, no tempo errado, é porque você dá legalidade para o diabo agir naquilo que ele não tem mais autoridade na sua vida. Por isso que não podemos mais voltar para um lugar que não nos pertence. Por isso que não precisamos
podemos mais olhar para trás, quando a palavra diz, deixando para trás o que para trás ficou. Aleluia. Mas ainda bem que Jesus não dependia da fé de Marta para operar o milagre. Ainda bem que Jesus não dependia da fé de Marta. Pastora, você vai entender. Para operar aquele milagre. Ele já tinha declarado o que iria acontecer naquele lugar, porque ele já sabia, ele já conhecia pelo Espírito a limitação de Marta. Então, antes dele sair, volta aí para o versículo 11, para você entender o que eu estou falando. Versículo 11. Antes de chegar naquele cenário, antes de chegar naquele lugar, antes dele ouvir da boca de Marta o que ela queria que ele tivesse feito, ele lançou a palavra. E ele declarou assim. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme. Ai, querido, quando eu fui estudar esse versículo, ele vai muito mais além do que o que a gente lê. Jesus, ele nunca falou com ninguém no natural, ele nunca se igualou a ninguém com aquilo que é a linguagem que as pessoas compreendiam. Lázaro, nosso amigo, ele dorme, porque para Jesus a morte não tem poder na minha e na sua vida. Então ele ali diz: Lázaro, nosso amigo, dorme. Porque naquele grande dia ele vai despertar. Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Mas eu vou até lá para despertá-lo. Mas eu vou até lá para ressuscitar. Quando você vai ler os versículos seguintes, os discípulos: mas Senhor, se ele dorme, deixa ele dormir. Oh, como é difícil conversar com pessoas que não querem entender o poder dessa palavra. E aí Jesus explica: não, queridos, eu estou dizendo no Espírito, porque eu já entendo que ele vai despertar. Mas para você que ainda não entendeu, ele está morto. E eu estou indo naquele lugar ressuscitar a Lázaro. Então quando ele chega naquele lugar que Marta confessa, o que para ela é um passado, a fé limitada de Marta não iria de maneira alguma impedir de Jesus ressuscitar a Lázaro. Porque antes de sair do lugar, ele já tinha declarado o que ele iria fazer. E aquilo que ele faz na minha vida e na sua vida, não tem circunstâncias que faça ele voltar atrás. Porque aquilo que ele fez por mim e por você, ninguém pode invalidar. Quando naquela cruz ele olhou para o Pai e disse: Pai, está tudo consumado, automaticamente ele declarou para o céu, para a terra e para o inferno: ninguém mais vai validar o que eu fiz por eles. E ele já tinha declarado o que iria fazer naquele lugar. A fé no tempo certo, alinhada com a palavra de Deus, faz qualquer circunstância mudar. A fé correta. Pastora, por que a senhora está dizendo isso? Porque fé é convicção de algo. Então temos que ter cuidado com aquilo que nós estamos tendo convicção. Por isso que eu escrevi aqui para vocês: a fé no tempo certo, com a palavra de Deus alinhada em nós, ela muda qualquer circunstância. Ela muda qualquer situação.
Não existe problemas que você possa pensar que existe na sua vida que Ele não pode mudar. O segredo é alinhar a sua fé com a palavra de Deus. Declarar aquilo que é verdade para a nossa vida. Eu estou indo lá. Ele já sabia que Lázaro estava morto. Eu estou indo lá para ressuscitar a Lázaro. Ele confessou, ele alinhou a palavra convicta e chegou naquele lugar. Então, quando você alinha a sua palavra, quando você alinha o seu espírito, a sua alma, nada vai fazer você retroceder. Diga assim para a pessoa que está do seu lado, diga: o passado não é o seu lugar. Aleluia. E nós, pastora, a senhora pode provar isso na palavra? Posso. A palavra alinhada em Deus? Posso. Vamos para Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Que uma palavra alinhada, que uma fé alinhada com a palavra de Deus, ela muda qualquer circunstância? Sim. Abra sua Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 1, depois do índice. É fácil, tá, gente? Quando encontraram, diga amém. Misericórdia. Gênesis, você passa a capa, aí tem um índice, logo depois é Gênesis. Quantos acharam, diga amém. Glória a Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim. Eita, a pastora não achou não. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A terra estava sem forma e vazia. Mas o que é que pairava ali sobre a terra? O Espírito de Deus. Ele estava presente, sim ou não? O fato do Senhor estar presente não quer dizer que vai acontecer algo na sua vida. Como assim, pastora? A terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito do Senhor se movimentava sobre as águas. Ele estava presente, porém nada ainda tinha acontecido. Ele só estava naquele ambiente. Ele está nesse lugar. Ele está nesse ambiente. Mas sabe o que fez as coisas mudarem naquele lugar? Sabe o que foi que fez as coisas serem geradas naquele lugar? Está no versículo 2. E disse Deus. Obrigada, Will. Leiam aí o versículo 2. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Quando o Senhor declarou, tudo passou a existir. Aquilo que Ele falou não passou a existir. Ele não disse haverá luz. Ele disse haja, haja, haja. É agora, é de imediato. Porque quando Ele dá ordem, Ele não espera. O tempo é já. É agora. Haja luz e houve luz. E aí está o segredo. Quantos aqui são templo e morada do Espírito Santo? Quantos aqui têm convicção que o Espírito Santo ele habita dentro de você? Porém não adianta você ter somente essa convicção. Entra o que o pastor Juninho falou ali. Não adianta você só se alimentar dessa verdade, guardar, acumular e não colocar para fora. E não andar nessa verdade. E não ter a convicção de quando ela sair da sua boca, vai haver o haja. Vai acontecer. Olhe para a pessoa que está do seu lado com a carinha bem assim de braba e diga: vai acontecer. Para o outro que está do outro lado não ficar com ciúme, você diga assim: tenha convicção.
Falem. Jesus disse haja e você profetiza nessa noite. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga, tenha convicção que todas as promessas de Deus na sua vida vai acontecer. Vai acontecer. Haja e houve luz. Então por isso Deus não precisa, aí você vai entender porque Deus não precisa da fé. Jesus não precisava da fé de Marta para operar algo. Ele não precisa da minha fé e da sua fé para operar algo em nós e para nós. Quem precisa de fé sou eu e você, para estabelecer as verdades dele na nossa vida. Quem precisa de fé, de convicção na pessoa certa, sou eu e você, para receber e desfrutar de tudo aquilo que ele tem para a sua vida. Quem precisa de fé sou eu e você, para viver as promessas deles na minha e na sua vida. Aleluia. Aleluia. Oh. Jesus, conhecendo a fé limitada de Marta, ele anima a fé dela dizendo, versículo 23, vamos para os versículos 23. E Jesus, conhecendo a fé limitada de Marta, ele anima a fé dela dizendo, versículo 23. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Então lá nos versículos anteriores nós vimos a fé de Marta no tempo passado. Sim ou não? Ela olhou para trás e falou, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E aí Jesus chega para Marta e diz agora para ela. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. E aí surge um extremo perigoso na vida de Marta. Versículo 24. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E aí surge um extremo perigoso na vida de Marta. Imediatamente Marta sai do passado e agora pula para o futuro. Algo inesperado. Aleluia. Ela sai de um tempo que lhe causava angústia. Ela sai de um tempo que lhe causava dores. E agora ela pula para um tempo que pode lhe causar ansiedade. Que pode lhe causar depressão. Angústia. Porque ela sai de algo que na mente dela não iria mais acontecer. E agora ela vai para um futuro. Para algo que ela acha que vai acontecer, porque ela já tinha ouvido falar, mas que ela ainda não tem a convicção. E ela ainda diz, Senhor, eu sei que lá naquele dia, lá na frente, lá quando o Senhor quiser, Ele vai ressuscitar. Naquele dia que o Senhor vir arrebatar a sua igreja, Ele vai se levantar. E Marta sai do passado e pula para o futuro. Porém, entre o passado e o futuro, existe um processo chamado presente. Oh, você não entendeu. Entre o passado de angústia e um futuro de ansiedade, existe um presente. Diga, eu estou aqui. Diga, Jesus está aqui. Diga, o hoje de Deus está aqui. Mas entre o passado e o futuro existe um processo chamado presente. E esse nome presente já parou para pensar? Passado, algo que ficou para trás. Futuro, algo que eu e você não conhecemos, mas presente.
Presente, quando você vai ver o significado, dádiva dada por Deus. Presente, algo que Deus está te dando a oportunidade de você desfrutar hoje daquilo que Ele já preparou para você. Presente, algo que Deus Ele te tira de sentimentos e te coloca para viver convicção daquilo que Ele já tem para você. E quando passamos a viver o presente fundamentados na verdade de Cristo, não somos mais movidos por sentimentos. Como assim, pastora? Eu hoje agora sou convicta de que hoje Ele é. De que tudo Ele já fez por mim. De que Ele me resgatou de tudo aquilo que me aprisionava no ontem e no amanhã. Que no hoje eu posso desfrutar da graça verdadeira do Senhor. Que hoje eu posso viver na abundância do Pai para a minha vida. Presente. Que hoje eu posso entender que pode se levantar o que se levantar. Eu tenho Ele comigo, trabalhando ao meu favor, agindo na minha vida, me protegendo de tudo. O Senhor quer que você saia desse extremo do antes e que você saia da ansiedade do amanhã. O amanhã não te pertence, o amanhã pertence a Ele. O passado ficou para trás e ficou na cruz. Não foi reservado no lugar para você ir lá e buscar novamente. Diga assim comigo, meu passado. Diga tudo aquilo que um dia eu vivi. Diga, não existe mais. É hoje. É agora. É já. Agora somos fortalecidos em uma convicção, uma certeza de que Ele faz. E que tudo já está disponível para nós. Diga assim comigo, Deus é um Deus de já. Gente, quando essa frase veio no meu espírito, eu escrevi. Né? Naturalmente, eu fui lá e coloquei, que frase linda, Deus é um Deus de já. E o Espírito Santo começou a me inquietar para estudar sobre essa palavra. Você tem estudo sobre um Deus de já? Tem. E aí eu fui estudar o significado da palavra já. Gente, o significado da palavra já é uma abreviação. Aleluia. No grego, da palavra Iavé. Aleluia. E essa palavra, isso quer dizer que Ele é capaz de realizar milagres no presente, assim como Ele realizou no passado. Então, quando você declara Ele é um Deus de já, você está declarando Ele opera milagres da mesma forma que Ele operou no passado. Ele ressuscita da mesma forma que Ele ressuscitou. Ele cura da mesma forma que Ele curou. Ele abre porta da mesma forma que Ele já abriu. Você não precisa mais olhar para suas promessas como algo que está vencido. Diga, é hoje. Porque eu tenho um Deus de já. Você tem Iavé, aquele que cuida. Aquele que cumpre com as suas promessas. Aquele que ensina a mim e a você a se alinhar. A se posicionar. Porque tem muita gente na casa do Senhor, povo de Deus, dizendo, o Senhor não cumpre mais promessa. O tempo já passou, querido. O tempo que está precisando exercer na sua vida é o tempo do já. É o tempo do hoje. É você compreender quem Ele é. E Ele faz. O Senhor já não operou muitas coisas na vida dos seus filhos. Não é porque Ele não quer operar. Não é porque não é o tempo dEle. É porque eu e você, glória a Deus, ainda não nos alinhamos a essa palavra. Escutamos muitas das vezes palavras maravilhosas pregadas em cima desse púlpito, que você sai desse lugar salteando, pulando, falando em línguas, mas quando se levanta algo, a sua fé, ela sai do hoje
e vai para o passado, vai para o futuro. Mas a partir de hoje, Jesus, Deus, Ele alinha a sua fé. Olhe para a pessoa que está falando e diga assim: nunca mais. Balance essa pessoa, sacode, que eu estou vendo pessoas assim olhando para mim assim. Sacode essa pessoa e diga assim: nunca mais você vai sair da sua posição. Diga assim: nunca mais você vai andar numa fé errada. A partir de hoje eu declaro que os filhos de Deus que compreendem essa palavra, que receberam no Espírito, vão entender que Ele é um Deus de já. É um Deus que faz. É um Deus que ainda opera milagres na minha e na sua vida. E o que é que Ele está precisando para que os milagres aconteçam? Um posicionamento meu e seu no Espírito. Que eu e você venha pegar tudo aquilo que já está aqui dentro da sua casa, para o seu vizinho, para os seus familiares. Abra a sua boca e declare: Deus, Ele faz. Deus, Ele muda. Deus, Ele salva. Deus, Ele transforma. Deus, Ele ressuscita. Ele muda histórias de pessoas aqui nessa noite. Pessoas que pegaram a sua fé e colocaram no lugar errado e com isso ficou estagnado. Pessoas que não conseguem avançar, que não conseguem olhar pelo Espírito aquilo que um dia sonhou. Hoje você vai sair daqui convicto, crendo que Ele já fez, que já existe. Sentimento, o diabo não vai mais roubar a sua fé. Porque maior é aquele que está dentro. E aí Jesus resgatou a fé de Marta do passado e depois resgatou a fé dela do futuro. Porque tem coisas que só funcionam com a fé no lugar correto. Tem coisas que só vai funcionar na minha e na sua vida quando a minha fé e a sua fé estiver alicerçada em Cristo. Estiver alinhada nele. Aí você pode até dizer: mas pastora, no tempo presente dessa história existia morte. Aí deixa eu dizer uma coisa: no tempo presente também existia Jesus. Mas pastora, a senhora não sabe o que eu tenho passado. E no tempo presente que eu estou vivendo, existe um diagnóstico. Aí deixa eu dizer algo para você: mas no tempo presente também existe, que a palavra diz que Ele já te curou. Aí você pode dizer: pastora, mas no tempo presente existem pressões, existe falta. Deixa eu te dizer uma coisa, mas também no tempo presente a palavra já garante para mim e para você que Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. O que falta é eu e você se agarrar com a verdade, se posicionar na verdade, se alicerçar nessa verdade. Toda informação negativa que vir na sua mente, você tem que estar respaldada pela palavra. O diabo sempre vai querer lançar uma mentira, mas você sempre vai estar, olha, alimentado por essa verdade. E não vai deixar que nada e nem ninguém cale a voz do Senhor na sua vida. Aleluia. Versículo 25. Aleluia. Versículo 25. Diz assim: disse-lhe Jesus. No 24, Marta declarou: Senhor, na ressurreição do último dia. Aí no 25, Jesus diz assim a ela: eu sou a ressurreição e a vida.
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim, aquele que crê, que ele pode fazer agora, que ele já vai, diante do seu posicionamento, fazer existir. Não é no ontem, não é amanhã, é já, é agora. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ressuscitará. Aquele que crê em mim, ainda que tenha uma causa impossível, hoje receberá. Aquele que crê em mim, que confia em mim, que tem convicção do que eu posso fazer, ainda hoje sairá daqui curado, restaurado, suprido, transformado. Aquele que crê, que confia no tempo certo. E para aqueles que crê, ele se revela sempre como o eu sou. Porque tem muita gente, eu fiquei meditando, por que o eu sou? Porque tem muita gente, mesmo ouvindo a palavra revelada, ainda não entende quem ele é. Quer saber o porquê? Quer saber que eu sou. Ele não precisa explicar mais o que é isso para você. Eu sou. E aí eu fui ver na palavra para quem Jesus tinha dito muitas vezes o eu sou. E aí eu fui ver lá em Abraão, para Abraão. Ele declarou 3 vezes para Abraão, eu sou. Em Gênesis 15:1, para você estudar em casa, tirar a dúvida. Em Gênesis 17:1, Gênesis 26:24, ele 3 vezes chega para Abraão e diz, eu sou. E aí ele vai lá para Moisés, e ele disse a Moisés, eu sou o que sou. Eu, Moisés, sou o que sou. Aí também lá na frente Moisés diz assim, Senhor, quando o povo me perguntar quem foi que mandou eu falar, eu digo o que? Ele diz, Moisés diz ao povo que eu sou. Eu sou. Aí para Marta, se você prestou atenção, no 11, no 25, ele diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. E hoje ele nos lembra aqui na sua palavra que ele continua sendo na minha e na sua vida. Ele não mudou. Em Malaquias 3:6 diz, ele não muda. Em Hebreus 13:8 diz assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O eu sou é aquele que cuida de mim e de você. O eu sou é aquele que opera milagres na minha e na sua vida. O eu sou é aquele que te trouxe aqui nessa noite para que você entenda que existe uma posição em Cristo. Existe um lugar em Cristo. E quando você se posiciona nele, tudo pode acontecer na sua vida. Existe um lugar nele, sim ou não? O Ministério de Louvor pode vir. Existe um lugar nele. Jesus, ele é uma pessoa. Ele é aquele que conhece eu e você mesmo antes da gente existir. Deus é aquele que te gerou, é aquele que formou você desde o ventre, que te conhece desde o ventre. É aquele que sabe o seu começo, o meio e o fim. Então olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, descanse. Olhe para outra e diga assim, nessa noite, saia daqui convicto do que o eu sou, ele cuida de você. Não existe nada que você, posicionado dele, não possa desfrutar. Aquilo que para você não tinha acontecido até hoje, posicione sua fé no tempo correto. Saia do que não aconteceu, saia do que pode acontecer amanhã e entre no hoje de Deus.
Ele disse: Marta, se creres, verás, ressuscitarei. E quando ele animou a fé daquele povo, porque ele poderia operar aquele milagre independente deles crerem ou não. Mas ele queria que aquele povo visse o poder que ia ser operado naquele lugar. E quando todos tinham convicção, se você for ler um versículo mais embaixo, aleluia. O versículo 26 diz assim: todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Ele confronta a Marta. Pelo Espírito ele diz a Marta: aquele que crê em mim, aquele que confia em mim, não vai viver morte. Não vai viver falta. Não vai conhecer o que é uma enfermidade. Ela pode até vir, diagnóstico pode até existir. Que bonitinho vocês dois. O diagnóstico pode até existir, mas a mentira de Satanás não vai prevalecer na minha e na sua vida. E após ela ser confrontada e entender quem estava naquele lugar para operar o milagre, sabe o que foi que ela disse? Versículo 27. Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo. Creio que tu és. Ela agora entendeu quem ele é. Ela agora não estava mais se o Senhor tivesse. Ela agora estava aqui declarando: creio que tu és aquele que vai fazer o meu irmão se levantar. Creio que tu és aquele que vai mudar a situação. Creio que tu és aquele que vai abrir porta onde não tem porta. Creio que tu és aquele que vai entrar em lares e levar a salvação. Creio que tu és aquele que pode realizar sonhos. Porque quem crê já está testificando. 17 anos pedindo filho. Uma palavra foi liberada. E eles creram, eles tomaram posse. E o filho foi gerado. E o testemunho foi contado. E o nome do Senhor foi glorificado. Mas chegou o tempo de eu e você desfrutarmos do nosso testemunho. Ah, você não entendeu. Eu vou dizer para o Ministério de Louvor. Não tem graça que vocês já são da unção. Chegou o tempo de você parar de pedir ao Senhor aquilo que hoje você já entendeu que já existe. Chegou o tempo de você dizer: Senhor, se o Senhor fizesse isso na minha vida, se o Senhor mudasse isso na minha história, chegou o tempo de você dizer assim com toda a convicção: Pai, obrigada, porque pela fé eu creio que hoje já existe. Eu creio, Senhor, que pela fé correta, no tempo correto, de que o Senhor está aqui, hoje vai acontecer. Que se você agarrar essa verdade, ao entrar no seu lar, você não vai entrar sozinho, você não vai entrar sozinha. Anjos vão entrar com você e você vai ver a bagunça santa no Espírito que Deus vai fazer naquele lugar. Chegou o tempo de você desfrutar do já de Deus na sua vida. Não é porque Ele não fez. Não aconteceu, não foi porque o Senhor não quis que acontecesse. Mas é porque você ainda não tinha entendido que Ele tem poder para fazer. Porque muitas das vezes os nossos olhos são direcionados a algo tão grande, tão impossível. Como o nosso pastor Juninho falou aqui também hoje. Davi, ele não olhou o tamanho de Golias. Davi, ele não olhou para a impossibilidade daquele gigante. Davi, ele se agarrou com a convicção que estava dentro dele. A palavra chegou, conhecimento chegou, e ele não duvidou diante do obstáculo. Ele disse: eu tenho uma palavra, e eu não vou ter medo do que você tem, porque o que você tem é algo natural, mas o que está em mim pode destruir tudo aquilo que é uma mentira na minha vida.
um posicionamento na palavra, uma fé correta no tempo certo, ela muda a minha e a sua história. E nessa noite o Senhor, Ele moveu algo sobrenatural nesse lugar. E você não vai sair daqui da mesma maneira. Você não vai chegar na sua casa da mesma maneira que você chegou. Porque você entendeu que o Deus de já é o que te escolheu. Posso ouvir um amém? Então vamos ficar de pé. Vamos adorar o Senhor nessa noite. E que nesse finalzinho de culto seja um momento de você adorar, de você agradecer, de você declarar ao Senhor que o entendimento do poder que Ele tem na sua vida. Jesus, Ele é uma pessoa, Ele é um lugar. Ele não quer você fora daquilo que Ele projetou para você. Ele não quer você vivendo aquilo que não é da vontade do Pai. Ele não quer você preso no passado e Ele não quer você voando para o futuro. Esse tempo pertence ao Senhor. Ele quer você no já, no hoje, desfrutando daquilo que Ele já fez para você. É hoje. É hoje. A mudança que você tanto espera é hoje. O posicionamento que você tanto espera é hoje. A porta que você tanto sonhou que ela se abrisse é hoje. A chave que você dá, pastora, é prosperidade. Eu estou dando é tudo porque o meu Pai, Ele é completo de tudo. Eu não estou pregando para você aqui bens materiais. Eu estou pregando um Deus que supre a minha e a tua necessidade em todas as áreas. Em todas as áreas. Para finalizar, mas o ambiente é tão gostoso e o Espírito Santo ainda está operando em nosso meio. Tem pessoas nesse lugar que vai se sentir abraçado pelo Espírito de uma maneira tão sobrenatural. Você já recebeu abraços de tudo que foi forma. Você já foi abraçado de tudo. Esquece a pessoa que está do seu lado e foca, concentra-se na palavra. Você já foi abraçado de tudo que foi forma. Você já recebeu carinho de pessoas de todas as maneiras. Mas o que o Senhor está fazendo na sua vida aqui nessa noite é algo sobrenatural. Porque não é algo para massagear o teu ego. Não é algo para massagear a tua alma. É algo que Ele está arrancando do teu espírito e colocando alegria, colocando a certeza de que Ele faz. De que Ele faz. A paz que excede todo entendimento habita em você. A paz que o mundo não compreende. Porque a paz do mundo é algo natural. Mas é a paz que excede todo entendimento. É a paz de Cristo que habita em você. É a paz que faz você deitar, faz você dormir, faz você descansar mediante a qualquer situação. Não é sobre o que os seus olhos estão vendo, é sobre o que a palavra diz ao seu respeito. Não é sobre aquilo que o sistema diz que vai faltar ou que não vai chegar. É sobre aquele. É sobre aquele que faz existir todas as coisas na sua vida. A Bíblia diz que Ele é o Deus do impossível. Porque o Deus do possível é o Deus do mundo. O Deus do possível é o Deus do natural. Mas o meu Deus, o teu Pai, é o Deus do impossível. Sabe o que isso quer dizer? Que aquilo que para você não pode existir, hoje Ele faz existir. Só se posicione diante dessa verdade. Se aproprie daquilo que Ele já conquistou para você. Receba no Espírito
Não é uma informação, não é um sentimento, é uma certeza, é uma convicção. Receba no Espírito tudo aquilo que Ele já liberou para a sua vida. E com muita convicção, coloca a mão agora aí no teu coração. E diga assim comigo: Pai, obrigada por tudo que o Senhor fez hoje na minha vida. Obrigada, Senhor, porque eu não vou sair daqui da mesma maneira que eu cheguei. Diga assim: porque o meu lar não vai ser mais a mesma coisa ao qual eu deixei. Ao chegar naquele lugar, tudo será diferente. Ora brachederele bababadarabadaiachai. Porque eu estou batendo nessa tecla. O Espírito Santo, Ele me mostra no Espírito. Existe um lar que hoje o Espírito visitou. E existe uma pessoa que Ele hoje mudou o coração, o entendimento, a forma de pensar, a forma de falar e a forma de se posicionar nele. Obrigada, Jesus. Obrigada, porque eu sei que você operou milagres nessa noite, nesse lugar. Porque eu sei que pessoas estão saindo daqui de maneiras diferentes. Que pessoas foram alcançadas nesse lugar de uma maneira sobrenatural. Que sairão daqui pessoas fortalecidas na fé correta, no tempo correto. Pessoas crendo da forma certa. Pessoas que irão confessar a palavra da forma correta. Que elas não vão mais se embaraçar com aquilo que o sistema ou que as circunstâncias lhe mostram. Mas que elas vão a partir de hoje agir por fé. E a fé do tipo de Deus. Não é uma fé qualquer, é a fé do tipo de Deus. E quantos creem nisso, aplaudam bem forte o nome do Senhor. Aplaudam bem forte. Aplaudam bem forte. Aleluia, glorifique o nome do Senhor. Que grandes coisas o Senhor fez essa noite na sua vida. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: você é muito mais que vencedor. Diga: você. Diga ali a pastora, meu filho. Diga a bichinha ali, diga ela, diga. Diga: você. Venha, pastor, venha, irmã, vou dizer a você. Diga: você é próspera em tudo o que faz. Diga: onde você colocar a planta dos seus pés é território consagrado ao Senhor. É território consagrado ao Senhor.